Prepara-se para ir à polícia. O meu pai era funcionário de finanças, pertencia à pequena burguesia urbana nessa qualidade. Como funcionário público, sujeito a repressões terríveis e a legislações que o obrigavam a desabafar só no recato e na segurança do lar. Um homem avançado para a sua época, um homem que não era nada repressivo. A minha mãe era a profissão que a maioria das mulheres naquela altura tinha, era mãe de família, era a gestora dos dinheiros que o meu pai, o Zé Joaquim, ganhava, e que desde miúdo nos habituámos a que sempre que o pai recebia o vencimento, sentávamos-nos a uma mesa com uma série de envelopes, isto é para a renda de casa, isto é para a água, isto é para a luz, é coisa, e dividia-se aquilo por envelopes. Portanto, desde miúdo tive a noção das dificuldades económicas que havia na família. Eu vivi a minha vida desde os meus 3 anos de idade na cidade da Guarda, ao sabor das transferências que o meu pai tinha enquanto funcionário de finanças. Fui com 3 anos para a Guarda e saí da Guarda para estudar para Coimbra, para o primeiro ano de medicina. E esse período da minha infância, tive uma infância muito feliz. Uns pais dialogantes, nada repressivos. Eu, naquela altura, com 15 anos, tinha a chave de casa, que era quase uma conquista. Hoje isso não é importante, como é evidente, não é? Mas pronto, 15 anos exibia a chave de casa. Não fumava porque não queria fumar, porque meu pai aos 13 anos disse-me: se queres fumar, fuma, que antes quero que fumes diante de mim, que antes a roubar-me cigarros, que era o que eu fazia ao teu avô. Pronto. Entretanto, a minha escola primária foi uma experiência muito marcante em toda a minha vida. A escola primária que frequentei era a Escola do Bonfim, no limite urbano da cidade da Guarda, uma cidade com um clima terrível, uma cidade com pobreza muito grande, em que os meus colegas de escola, no inverno, iam com sapatos que metiam água por todos os lados, por cima e por baixo, mal vestidos, com fome no intervalo. Houve uma altura que me comecei a sentir culpado de levar uma merenda para comer no intervalo, porque a maioria da miudagem não tinha. Passava fome e olhava com olhos quase de inveja para a merenda dos 2 ou 3 que tínhamos possibilidades de levar merenda. Curiosamente, para o liceu, portanto, o ensino obrigatório era 4 anos na altura, para o liceu fomos 2. O resto entrou precocemente no mundo do trabalho. Ou emigrou com os pais para França, o Toninho Careca andava a cartar baldes de cimento nas obras, baldes mais pesados do que ele, o Carlos Aragonês tinha um padrinho que era relojoeiro, foi aprender a arte da relojoaria, o Fausto foi carregar móveis para entregar na casa dos clientes, o Luzia foi guardar as cabras que a família tinha, e tudo assim dentro disto. E indivíduos tão inteligentes ou tão bons alunos como eu. E isso chocou-me. E o Zé Joaquim, meu pai, chamou-me a atenção porque é que isso acontecia. Porque é que havia essas injustiças sociais e que era preciso que se criasse um modo de vida, que se criassem condições para que, afinal, todos nascemos iguais em deveres e obrigações, mas alguns nascem mais iguais do que outros. O célebre Orwell, que não era grande bisca, mas que tem uma afirmação muito curiosa: somos todos iguais, mas os porcos são mais iguais. E seguimos os 2 para o liceu. E fomos os 2 únicos que tirámos um curso superior. Quer dizer, isto chocou-me profundamente, fez-me pensar no porquê das coisas e começou a chamar a minha atenção para as situações reais. Aquilo que era a vida dos jovens na altura, no ensino secundário, são coisas que eu pergunto a mim mesmo: porque é que eu não fiquei tontinho com tudo aquilo que se passava? Não havia turmas mistas no liceu.
Havia turmas masculinas e turmas femininas. Isto porque não havia número de gente suficiente para haver um liceu masculino e um liceu feminino. Os recreios eram separados. Os rapazes tinham recreio, não podiam vir cá fora, para o átrio, e as raparigas ficavam lá dentro. Havia um piso para os rapazes, havia um piso para estarem as raparigas. Era proibido falar com as raparigas depois de sair do liceu até uma distância de 100 metros. E as raparigas tinham que ir de meias. E tinham que ir de saias. E saia com a altura devidamente estabelecida abaixo do joelho. Na altura da Páscoa, em que o cristão tem que ir à desobriga, iam para as igrejas da Guarda a lista das turmas e que eram descarregados quando se iam confessar. E alunos que, especialmente nos últimos anos, que não havia colégios nos concelhos, e tinham que trazer um papel passado pelo senhor pároco em como tinham ido à confissão. E na aula de moral era-lhes chamada a atenção porque é que não tinham ido, porque é que não tinham cumprido com o preceito cristão pascal da desobriga. Quando o Humberto Delgado foi à Guarda, eu tinha 45, fui em 58, tinha 13 anos. Num sábado, alunos, funcionários e professores obrigados a ficar no liceu, durante a tarde, nas turmas. Quem não fosse o encarregado de educação era chamado para prestar declarações do porquê disso ter acontecido. O meu pai vira-se para mim e diz-me assim: olha lá, tu gostavas de ir ver o general, não gostava? Eu gostava, pai. Então vais vê-lo, mas vais vê-lo de longe, que pode haver se rafusca e podes levar. Oh pá, mas é obrigatório, isso é cá comigo. Bom, meu pai foi chamado ao reitor, disse-lhe que sim senhor, que eu que não tinha ido porque tinha ficado em casa, porque tinha receio que no caminho mentiu. Pronto, se vês, filho, às vezes é preciso uma mentira para salvaguardar certas coisas e mais importantes. E foi assim uma vida até entrar na universidade. Estes pequenos pormenores marcaram-me muito, foram muito importantes na minha vida. Cheguei a Coimbra e abriu-se o Mundo Novo, primeiro e segundo ano ainda hospedado, e gentes de vários locais, uma casa onde há refeições éramos uns 20, em que havia troca de impressões, havia gente das mais variadas opções, e o meu interesse pelas questões sociais começou a aumentar, comecei a questionar, comecei a conversar, comecei a colher informação. Foi muito importante para mim que nessa casa onde almoçávamos havia estudantes das ex-colónias, pessoal das ex-colónias, em que o problema da independência, dada a educação que tínhamos recebido em criança, do Portugal uno, indivisível, da aquém da lei mar e mar, pluri várias coisas, começou a ser questionado. Comecei a questioná-lo. E começou a surgir, sabe, que estes povos têm direito à sua independência, e sabendo um pouco de história, no pós-Segunda Guerra Mundial, em que as tropas em que combateram na Europa, tropas das colónias africanas, nomeadamente da França, combateram no Oriente das colónias contra o Japão, das colónias britânicas. Tudo isso, que claro que traz como consequência a vaga independentista em África, mais ou menos pacífica, mais ou menos tentativa do neocolonialismo se implantar cedendo na independência. Era uma situação perfeitamente anacrónica, quando na prática a legislação, a prática social dos colonos portugueses em África era de colonialismo, com algumas especificidades, nomeadamente em Angola, devido ao capitalismo português, que tinha pouca força, éramos um bocado os guarda-costas das grandes empresas internacionais e fazíamos o papel dos polícias para manter toda a gente na ordem. Em Angola as coisas eram um bocadinho diferentes, eu depois já falo nisso, que me apercebi. E começo a interessar-me mais profundamente pelas coisas. Entretanto, há a célebre crise académica de 63, 64, já não a vivi, já foi o rescaldo, porque eu fui em 62, 63 para Coimbra. A crise académica de 69 é um marco muito importante na vida de toda a gente que era estudante de Coimbra na altura. Portanto, é uma crise que começa com
com a eleição de uma lista unitária apoiada pelo Conselho das Repúblicas, em que havia gente democrata com espírito unitário, entre eles alguns comunistas, e que começa a levantar problemas do funcionamento da universidade, sem avançar muito no problema da guerra colonial, que a médio e a curto prazo nos afetava muito, e era, portanto, uma reivindicações pedagógicas. Saíram uma série de cadernos pedagógicos que hoje leio aqueles cadernos e digo, porra, os sociais-democratas subscreviam isto, não é? E então gera-se uma crise terrível em que o presidente da Associação Académica é mandatado para pedir a palavra na inauguração de um edifício universitário. Dizem que não está previsto, mas ele fica mandatado para se levantar a meio e pedir a palavra. O Tomás não devia saber de nada. Claro que estava a venerável ou venérea figura do Américo Tomás, que não sabia de nada e que só disse, bem, mas agora fala o senhor ministro de qualquer coisa. Bom, ficámos convencidos que ele ia falar. De repente começam a cochichar, fala o senhor ministro em questão, e saíram todos. E aí tive o gozo, a saída era por um corredor estreito, o Américo Tomás saiu ladeado por uma série de gorilas e de ministros, todos enfiados, e chamei-lhe aquilo que nós chamava só assim em sordina, no recato do lar ou com amigos de confiança. Insultei de tudo, eu e outros. Foi um desabafar como eu nunca vi. E claro, a situação era um corredor único de onde que saía da sala. Não havia como desatar a bater-nos, porque senão o Américo ainda levava uns sopapos bem merecidos. É claro que a seguir desencadeia-se uma repressão terrível, não é? Terrível. A direção da Associação Académica é suspensa, há processos disciplinares, o Alberto Martins, que era o presidente da direção da Associação Académica, é chamado à PIDE, é interrogado, e, entretanto, há um movimento no sentido de suspender as sanções aos estudantes, é decretado luto académico e, pela primeira vez na história do ensino em Portugal, é decretada uma greve a exames. Eu estava no 6º ano de Medicina, era o ano em que me formava. Entretanto, meu pai tinha falecido, em termos económicos lá em casa as coisas estavam muito más, pagávamos 750 escudos de renda de casa e a minha mãe recebia 160 escudos de pensão de viuvez, eu no 5º ano de Medicina, o meu irmão no 3º ano de Medicina. Eu comecei a dar umas explicações que já dava, aliás, o meu irmão arranjou um emprego, e uma greve a exames, nestas circunstâncias, portanto, a seguir, eu estava no 6º ano, a seguir, no ano seguinte, começaria a ganhar alguma coisa como o interno do 1º ano, mas pronto, a greve a exames, está decretada, cumpre-se, participei ativamente nisso, porque, entretanto, a nível dos cursos, há um movimento de eleição de comissões pedagógicas dentro de cada curso. Eu fazia parte da comissão pedagógica do 6º ano de Medicina. Elegem-se delegados de curso, todos praticamente afetos a uma linha democrática unitária. Participo ativamente nessas movimentações, respeito a greve. Tenho uma mãe que era uma mulher de armas, a Lucília, uma mulher de armas, e que chamou os filhos e disse, bom, eu sei que vai ser decretada a greve a exames, vocês andam aí nas movimentações, nas manifestações públicas, eu quero vos dizer que farão aquilo que acharem que é mais correto. Estamos em dificuldades económicas grandes, mas que não seja por causa disso que vocês deixam de fazer aquilo que acham que é mais correto fazer. Bom, há toda essa movimentação enorme, respeito, claro, a greve. No meu curso 6º ano de Medicina, ano de formatura, a greve tem uma adesão de 85%, que é notável, que se reflete ainda hoje nas relações que temos entre nós. E a universidade é fechada, começa então
A greve é respeitada, há os piquetes de greve, há as correrias com a polícia atrás de nós, há as portas que se abrem do cidadão comum que nos deixa entrar quando estamos a fugir à polícia, há as assembleias magnas que votam a favor da greve, massivamente, e depois há a direita minoritária, que vota contra, e que, curiosamente, eu gosto muito de falar nisto, o Papa, o bonzo mor da direita, era o Lucas Pires. Era o Lucas Pires, que, curiosamente, um dia sou obrigado, já depois de 25 de Abril, a ouvir o Sr. Dr. Mário Soares a passar um atestado democrata ao Sr. Dr. Lucas Pires. Mas são fé-divers dentro da situação. Entretanto, sai uma legislação que subordina o adiamento do serviço militar obrigatório aos estudantes que o condiciona ao bom comportamento académico. E sem haver processos disciplinares ninguém, há uma leva de gente que vai para a tropa de castigo. Entre eles, eu. Fôramos 40 e tal, considerados talvez os mais perigosos da academia, e somos mobilizados somos convocados para ir para Mafra. Curiosamente, dá-se talvez aquilo que eu suponho ser a primeira manifestação pública contra a guerra colonial, com os candidatos da CDE de Coimbra a acompanharem-nos ao comboio e, em plena estação, começar-se a gritar abaixo a guerra colonial, em público. Claro que a polícia não estava preparada para aquilo, não atuou, pronto, acho que é a primeira manifestação pública contra a guerra colonial que é feita é nessa altura, que curiosamente é fotografada e que soube que foi fotografada, mas perdi o rastro dessas fotografias, não sei onde param, não sei quem as fez, e soube pelo responsável do PCP, já aqui em Torres Novas, o Ancinha, que estava ele era funcionário da CPI, estava funcionário num comboio que o iria conduzir e ele sairia a meio do caminho para entrar na clandestinidade. Estas pequenas histórias são um bocado o tempero da vida, não é? E vamos para Mafra e estamos uma série de gente ligados às comissões pedagógicas, à direção da associação académica, aos organismos autónomos, que entretanto organizaram espetáculos durante o período da greve, e convidam-nos para participar num sarau de boas-vindas aos novos cadetes. Recusámos em bloco e ficámos quietinhos na caserna. Somos distribuídos por várias especialidades e a mim coube uma especialidade de atirador de artilharia. Acharam que eu tinha jeito para atirador, não tinha jeito nenhum, e mandaram-nos para Vendas Novas. Em Vendas Novas, de facto, há uma movimentação contra a guerra colonial muito grande da nossa parte, porque têm a infeliz ideia desses 40 e tal, põem 14 de nós vão para Vendas Novas e são distribuídos por 2 pelotões, por idades, portanto, pelotão de 20 pessoas, mais ou menos, cada uma. A acrescentar a isso estavam 3 indivíduos também considerados mal comportados do Seminário dos Olivais. Na crise do Seminário dos Olivais há 3 que estão também lá e que, curiosamente, e com algum humor, os tratávamos pelos peixinhos vermelhos. Peixinho, símbolo do cristianismo. Vermelhos, porque vermelhos. Né? Pronto. E então, há toda uma série de coisas que se começam a processar. Obrigam-nos a fazer jornais de parede. Eu aí tinha algum jeito para isso e participava ativamente. Sim, senhor, jornais de parede. Passado 24 horas, os jornais de parede eram retirados e mandados para as chefias militares como um exemplo organizado de subversão por parte dos comunistas de Coimbra. Os jornais era, por isso, simplesmente, e era estudado no Estado-Maior-General das Forças Armadas como um exemplo de subversão. Nas aulas havia aulas de ação psicológica. E então o pobre do alferes,
ficava em palpos de aranha quando a gente lhe perguntava, mas qual é a diferença na legislação, nas relações existentes para se dizer que Angola ou Moçambique são tão portuguesas como aqui Portugal. Havia um tenente que dava educação física, que dava aplicação militar, que era um indivíduo que defendia e que tinha participado nisso, tenente dos comandos, que tinha participado em incêndios de aldeias em Moçambique, que tinha participado em chacinas porque tinham estado que tinham lá recebido os chamados terroristas e que, portanto, eram terroristas, era gente para abater. E contestávamos isso frontalmente. Portanto, eu sou chamado para Mafra em 69 e em 70 estou em Vendas Novas. Em Vendas Novas havia depois os exercícios das marchas finais, em que quando íamos nos Unimogs, começávamos a cantar "Ó liberdade, como é bom, como é bom viver". É uma tradução de uma canção da resistência francesa, "Ó liberté". E então mandavam-nos calar. Provocatoriamente, quando nos mandou calar, "Isto não são Assembleias Magnas de Coimbra", dizia lá um alferzito. E ele virou costas e começámos a cantar a 13 de maio na Cova da Iria. É claro, não teve como dizer nada e retirou-se pacificamente. Nas marchas finais tivemos porque militarmente procurávamos cumprir com as coisas para não pôr em xeque os alferes que nos vieram dizer: olhem, que nós temos que dar informações individuais de cada uma, vocês aqui em termos militares portem-se certinhos, e nós fazíamos questão de nos portar certinhos. Nas marchas finais nós íamos atacar, éramos o inimigo e íamos atacar um pelotão de indivíduos saídos da Academia Militar, que eram o inimigo, que estavam acampados. Fizemos aquilo tão bem feitinho que os apanhámos todos nas tendas. Só o capitão dos comandos mais alerta, que os comandava, é que saiu cá para fora, mas foi placado pelo Manel Leão, um meu colega de curso, que tem 1,80 m e 80 e tal quilos, e bomba! E ficou ali no chão. E atacámos aos gritos: "Abaixo a guerra colonial, vai para a tua terra, turra, vai para a terra portuga", nem que mais. Aquilo deu um escândalo. É claro que, feitos cara de pau, limitámos-nos a dizer que então, é assim que dizem que eles atacam, que nos atacam, vai, de maneira que temos que nos preparar psicologicamente para essas situações. Pronto. Quiseram chumbar 2 indivíduos porque não tinham perfil para serem oficiais do Exército. E então nós, nas marchas finais, nas corridas, conseguimos que os pelotões fossem mais devagar e eles saíam à frente e cortavam a meta em primeiro lugar. Chatearam-nos o juízo, tivemos alguns problemas e, quando foi na saída, eles não ficaram lá com uma coisa que eles achavam muito importante, levar cá a insígnia de aspirante, porque tínhamos a de cadete. E nós saímos do quartel todos só com as estrelinhas de cadete, tirámos todas a chamada bicha, como eles lhe chamavam, de aspirante. Fizemos pichagens nas carteiras, que nos obrigavam a pagar, e que nós, sim senhor, apagamos, e houve ameaças de nos mandarem a todos para Penamacor. E depois, sabendo que quer a Rádio de Argel, quer a Rádio de Praga, davam notícias dessas situações. Curiosamente, os melhores classificados do curso, dos 5 melhores, o primeiro e o segundo, 3 eram de Coimbra, o primeiro e o segundo de Coimbra, que eram desses castigados, desses perigosíssimos. E no começo de 61, concluí o 6º ano de Medicina. Entretanto, dá-se em finais de 70 a 71 uma vaga de prisões da organização do MPLA em Portugal, que é desmantelada praticamente. Só não é preso um indivíduo que foge, que vai para... E que foi até há pouco tempo Ministro do Interior de Angola, o Comandante Ngongo, que é desmantelada. Entre eles estão 2 estudantes de Coimbra.
o Fernando Sabrosa, estudante de Medicina, e o Garcia Neto, estudante de Direito. E gera-se um movimento de apoio aos colegas, em que se consegue que as aulas sejam transformadas em debates sobre a guerra colonial. E acho que isto representa a história do movimento académico de 69 e continuação, não está ainda muito bem feito. Há, de facto, um salto qualitativo muito grande entre a greve de 69 e este movimento que se gera em 70, 71. E fecham a universidade, por aí simplesmente. E começam, e me desatam uma vaga de prisões. E desatam uma vaga. Eu entretanto fiz o curso, estava no primeiro ano do internato médico. E gera-se uma vaga de prisões terrível. Eu, entretanto, mais ou menos em finais de 70, dá-se a minha adesão ao PCP. Adiro ao PCP. E dá-se uma vaga de prisões. Portanto, eu já não era estudante, tinha saído, digamos assim, da parte estudantil, das organizações estudantis do PCP, e para a criação de uma nova estrutura de jovens intelectuais, talvez um termo um bocado pomposo, mas pronto, enfim, em que fico ligado ao Mota Barbosa, que estava no chamado quinto ano de Direito, que era um ano complementar de ciências político-sociais ou económicas e políticas, e que ele, dada a média que tinha, estava a frequentar esse curso, mas como estudante ainda pertencia à direção da Associação Académica. A direção da Associação Académica vai tudo dentro, o Mota Barbosa é preso, isto, portanto, em janeiro, fevereiro, março de 71. Até que me coube a vez a mim de ir dentro, não é? Fui dentro. Em março de 71. Aliás, quando eu calculei que ia ser preso e fiz sair de casa toda uma série de papelada que lá tinha, e com grande pena minha que nunca mais recuperei o emblema dos 50 anos do PCP, eu tinha o casamento aprazado para 28 de março, sou preso dia 21, a sair da orivesaria, onde tinha ido comprar as alianças para o casamento. Fico umas horas na Pia de Coimbra e sou levado para António Maria Cardoso, onde tenho o tratamento que todos os presos políticos tinham. É evidente que eles não sabiam o tempo que eu estava ou não estava no PCP. É evidente que o pessoal que vivia na clandestinidade, o pessoal do movimento operário era tratado de uma forma muito mais violenta, muito mais agressiva do que um estudante, do que um médico que, um médico sempre seria um gajo mais recuperável pelo sistema do que propriamente na atividade sindical. E, portanto, sempre chego lá, sou acusado, você é comunista, é melhor assinar, porque senão leva aqui porrada que você nem sabe o que acontece. Entretanto, gerou-se um movimento de apoio muito grande. O curso agarra no diretor do internato e vai à PIDE em Coimbra saber o que é que se passa com o Vaz Teixeira, e ao fim de 2, 3 dias mandam-me para Caxias. Vou para Caxias, estou isolado, e Caxias, estou um tempo isolado, põem-me depois com um pobre diabo que era tenente, que era sargento em Tancos na altura em que os helicópteros foram ao ar, que a especialidade dele era minas e armadilhas, e que tinha uma vida de uns negócios mais ou menos clandestinos que lhe permitiam ganhar uns tostões e tinha o que seria hoje sinais exteriores de riqueza pouco compatíveis com o vencimento de um sargento. E foste tu, levou porrada, 3 em pipa, coitado, e ficou tonto. Ele que se tinha oferecido como voluntário para ir para a guerra colonial, e não sei o que mais. Pronto. E eu recatei-me um bocado a falar com ele, podia ser um gajo provocador, a tentar tirar nabos da puca, mas não, coitado, era um tontinho que não tinha. Entretanto, a Lucília, a minha mãe, visita-me em Caxias, a primeira visita, e com a futura cara metade, ainda sem casamento. Eu consigo mandar cá para fora, porque ela fez questão de manter a data do casamento, estejas cá o tempo que estiveres, e mandei uma procuração para o pai dela, e o casamento efetuou-se a 28, antes disso
a minha mãe foi-me visitar, e então a Lucília, a minha mãe, que era uma mulher que me deu uma força extraordinária, vira-se para mim e diz-me, olha, parlatório, vidro, até cima, o clássico que é conhecido, não é? E ela de um lado com um agente da PIDE, eu deste lado com um guarda prisional, e a Lucília só me disse, olha meu filho, eu sei de que é que te acusam. Espero que seja mentira, que é a maneira que saís daqui mais depressa. Mas se for verdade, tenho-te a dizer que tenho muito orgulho em ti. Porque se foi essa a tua opção, é porque achaste que era a mais correta. E digo-te mais, olha, lá em casa choro muito por ti. Choro mesmo muito. Aqui, diante deles, não vão ver correr uma lágrima pela cara abaixo. E aí o Pidi interveio e disse, ó minha senhora, nós aqui não tratamos mal ninguém. E a Lucília, que era uma transmontana de pelo na venta, vira-se para ele e diz, calça, não seja mal criado. Não se interrompe uma senhora da minha idade quando está a falar com o filho. Pronto, e a visita terminou ali, é claro. Entretanto, sou colocado com mais gente, com esse Fernando Sabrosa, angolano, filho de pais europeus, filho de pais portugueses, com o moço do meu processo, o Mota Barbosa, e com o Bruto da Costa, filho do juiz-presidente, juiz da relação de Lisboa. O Mota Barbosa foi muito maltratado, coitado, e precisava de comprimidos para adormecer. E deram-lhe logo uns comprimidos, que é uma estupidez médica para aquilo que deram-lhe barbitúricos. O Mota Barbosa, perturbado mentalmente como estava, tomou-os todos de uma vez, e eu de manhã levantei-me, claro, havia o conto matinal dos presos, eu disse, o Dr. Barbosa passou mal a noite, está aqui a dormir ainda, mas ele está aqui, e quando o destapo vejo que ele está sendo usado. Estava em choque profundo. É claro, bateu-se, passa-lhe ao lado, porque uma pessoa até aprendeu o Morse para bater ao lado, o que estava a passar, tinham visitas para avisarem que estava em risco de vida. Tiraram-no da enfermaria ao fim da manhã, esteve na enfermaria até à tarde, até ser mandado para o Santa Maria, para uma unidade de cuidados intensivos, de que recuperou. O Chico Bruto da Costa, com 19 anos, coitado, teve uma crise de violência contra tudo e contra todos, e quase também contra mim, que estava ali ao lado, e que somos mandados para a prisão, e que é retirado. Eu, entretanto, num recreio, era um espaço pequeno, caí, fiz uma ruptura de ligamentos e fui para a prisão. Hospital também, onde me voltei a encontrar com o Chico Bruto da Costa, com o Mota Barbosa, e então aí, esse período, para mim, de estadia na prisão hospital, foi notável, porque contactei com gente presa há muitos anos, gente que eu iria esperar que fossem pessoas duras, pessoas causticadas, revoltadas pela vida, e afinal não. Afinal, enquadravam-se perfeitamente na célebre frase do Che Guevara, que há que endurecer-se, pero sem perder la ternura. E gente de uma solidariedade, gente camaradas com uma força interior, de determinação naquilo em que queriam e que tinham lutado e combatido e iriam continuar nas condições, quais fossem as condições. E então há 3 nomes que para mim foram fundamentais, que é o Domingos Abrantes, o Elídio Esteves e o Zé Carlos Corticeiro. O Zé Carlos Corticeiro, com uma insuficiência respiratória muito grande, que foram fundamentais para mim. E que se eu entrei lá recém-filiado no PCP, saí de lá PCP, da cabeça até aos pés, e com uma determinação e com uma vontade de fazer e de lutar muito maior, graças a eles. Graças a eles. Gente, de facto, fora de série. As condições na prisão hospital eram diferentes. Havia uma ala para presos políticos e o diretor da prisão hospital era o Dr. Meira, que permitia condições sem pôr em risco a segurança de estarmos ali presos, mas com relacionamento. As famílias iam para uma salinha, tínhamos uma escala que íamos servir café e chá às famílias, pronto, com
com um relacionamento mais aproximado possível de interação e de convívio social. Entretanto, eu tinha que fazer fisioterapia por causa do problema do meu joelho e aproximou-se o tempo de ir para o Porto, porque Coimbra era da competência territorial do Plenário do Porto. Os crimes de que éramos acusados tinham-se processado em Coimbra, e aí vou eu para a PIDE do Porto, uma enxovia miserável, uma coisa terrível. Era o edifício, depois havia um átrio com plantas atrás e depois ao fundo assim uns barracões alinhados, sem luz do dia, sem nada, e paredes meias com o cemitério. E da coisa do jardim viam-se as cruzes do cemitério. Aí a repressão era grande, as condições repressivas eram pesadas. E por aí começámos a ir. Eu, entretanto, zanguei-me com o médico, porque o meu processo não foi para cima, e ao fim de uns dias pedi para ser consultado e disse-lhe: o que é que se passa? O meu processo clínico. Não mandaram? Então eu estou na prisão hospital, estou no hospital e venho sem processo clínico e o senhor não o pede. Eu preciso fazer fisioterapia. Perguntou-me o que é que eu fazia, eu disse: eu sou médico. Começou-me a tratar por colega, eu continuei a tratá-lo por senhor doutor, com o devido respeito. Que não era nenhum, mas pronto. E começam então a ir à fisioterapia. Então dá-se um episódio curioso. Um colega do meu curso, o Streste, que foi deputado pelo... Havia dois Strestes primos, um de Direito e este de Medicina, que estava no Santo António, quando soube, foi-me esperar à porta. A PIDE proibiu, porque isto era uma manifestação de apoio a um preso político. Pronto. Então, a primeira consulta que tenho é notável, porque consulta com um consultório pequeno, só com uma porta de acesso que dava para um corredor, e a janela, aquilo era a nível da cave, só havia umas gateiras que davam para a rua, e o PIDE que me vinha a acompanhar senta-se atrás de mim, fica de pé atrás de mim. O médico pergunta: então, o que é que se passa consigo? Olha, doutor, o que se passa comigo, a primeira coisa, é que a presença aqui deste senhor viola o direito ao segredo profissional a que eu, enquanto doente, tenho. Então, mas esse senhor não o vem a acompanhar? Sim, vem-me a acompanhar, mas por razões alheias à minha vontade. Este senhor vem-me a acompanhar, porque ele é agente da PIDE, eu estou aqui preso na PIDE, de maneira que, mas isso não me rouba os meus direitos como doente, e tenho direito ao segredo profissional, e a presença dele viola esse... Então, mas o médico ficou um bocado atrapalhado, estava ali um PIDE, e a repressão não era brincadeira, e perguntou-me o que é que eu fazia. Eu disse-lhe: eu sou médico interno do primeiro ano do internato. Aí o homem aquietou-me um bocado e disse: de facto, o colega tem razão. Pois, doutor, e olha, e até lhe digo mais, a consulta só se efetiva se este senhor não estiver presente. Se este senhor não sair, eu recuso a consulta e apresento e faço uma exposição ao meu advogado e à ordem dos médicos do que se está a passar. E o PIDE saiu mesmo. E o PIDE saiu mesmo. Depois, no ginásio, durante os exercícios de fisioterapia que eu tinha que fazer, solidariedade de alguns doentes que estavam. Não é? Foi assim uma experiência curiosa que tive. Entretanto, começou o julgamento. O meu advogado era o José Luís Nunes do Porto, ligado ao PS, não é? E então, logo das primeiras coisas, você não venha para aqui fazer acusações à PIDE, a seguir as palavras de ordem do partido. E dizem: também eu entendo, não se preocupe comigo. E o meu irmão é dado como declarante pela acusação, porque quando me passam revista à casa, o meu irmão sempre esteve ligado aos meios esquerdistas,
antes e depois do 25 de Abril. E tinha lá umas traduções que tinha feito de inglês de obras do Mao Tse-tung. E eles levaram. Eles levaram aquilo. O meu irmão é chamado. Perguntaram-me, então, mas isto quem é? Isto não é meu. Que eu, na altura, partilhava o quarto com o meu irmão. Ai, não sei de quem é. Então, mas não é seu, é do seu irmão. Isso é convosco. O meu irmão é chamado e perguntam-lhe quem é que lhe tinha cedido aquele. E o meu irmão disse, eu não tenho nada que dizer. Isso é meu e acabou-se. E há um PIDE que lhe dá uma estalada. Ele pega na cadeira e avança para o PIDE. Eu posso sair daqui para o hospital, mas há um gajo que leva com a cadeira pelos cornos abaixo. Foi chamado como declarante. Então tem uma intervenção também muito curiosa, porque o acusador público começa a ler excertos da tradução e vira-se para mim, está a ver o que foi apanhado no seu quarto. Eu aí, à revelia do advogado, levantei-me e disse-lhe, olha, por favor diga-me, isso está escrito com a minha letra ou está assinado por mim? E o juiz a fazer-me sinal, não, bom, pronto, e sentei. Entretanto veio o meu irmão, o declarante, e vira-se para o meu irmão e diz, então o senhor, sim senhor, foi eu que fiz essas traduções. Curioso. E o juiz presidente, que era um campilho de má memória, vira-se para ele e diz, afinal, todos estes papéis que aqui estão são da sua responsabilidade e nenhum é da responsabilidade do seu irmão. E o meu irmão, claro, senhor juiz, porque é que hão de ser da responsabilidade do meu irmão? E acrescentou, com isto escrito, por muito pouco, que não se sentou ali também onde está o seu irmão sentado. Tem razão, senhor doutor juiz, disse o meu irmão, tem razão. Aliás, neste país é por muito pouco que as pessoas se sentam ali onde está o meu irmão sentado. Claro, foi expulso, mandaram-no embora. Entretanto, quando começam as testemunhas de acusação, os PIDs, que diziam que tínhamos sido muito bem tratados, que tinha sido tudo nos conformes. Entretanto, há também uns episódios de professores que são testemunhas abonatórias, o professor Paulo Quintela, que quase insulta o delegado do Ministério Público, o acusador público, quando ele insinua que está a dizer coisas de encomenda em relação aos que estão ali sentados. Entretanto, quando chega a vez dos agentes da PIDE irem testemunhar, para irmos para o julgamento, e somos formalmente proibidos e revistados pela PIDE, porque não podíamos levar nem caneta, nem lápis, nem papel nenhum para tirar notas. Nem lenços de papel. Eu não gostei daquilo. É evidente. E quando chego ao tribunal, à sessão em que iriam falar os agentes da PIDE, levantei-me, o Zé Luís Nunes sempre a chatear-me para eu estar quietinho. E perguntou, olha, Sr. Juiz, eu estou, sabe, estou preso aqui nos calabouços da PIDE, preso à ordem de Vossa Excelência, que foi assim que determinou, porque os outros éramos 7, 2 sem admissão de caução e 5 com admissão de caução, porque não tinham acusação de pertencer ao PCP, apenas acusação de darem apoio público aos terroristas. E perguntei-lhe, olha, estou aqui preso à ordem de Vossa Excelência, que assim o entendeu, e vão ser aqui naturalmente proferidas acusações contra mim, declarações por parte dos agentes da PIDE, e eu gostaria de tirar notas disso que vai ser dito, com toda a confiança que tenho com o meu advogado, mas gostaria de saber que eu estou aqui, estou presente neste tribunal para me defender das acusações. Com certeza, doutor, faz favor, do oficial de diligências, papel e uma esferográfica. Sabiam já que eu já estava formado, de maneira que lá levava com o doutor à frente e a seguir perguntei-lhe ao Sr. Juiz, naturalmente, que as notas, o papel e a esferográfica e as notas que eu tirar podem ficar na minha posse. Claro, doutor, claro. Olha, ainda bem que o Sr. Doutor Juiz diz isso, para que os agentes da PIDE que estão aqui atrás ouçam, porque foram eles que me proibiram de trazer papel e esferográfica para isto. Como a gente ficou assim reverdido, e os PIDEs ainda mais, e passei a ficar com os papelinhos todos na minha posse. Entretanto, o julgamento foi decorrendo e depois há as alegações finais. E aí o Zé Luís Nunes voltou-me a chatear o juízo para que tenha cuidado com o que vai dizer e não sei o que mais. Eu era o último réu.
E então os outros falaram muito pouco, eu, como era o último, disse factos novos. Dizia o juiz. Eu, sim senhor, Sr. Juiz, vão ser factos novos. E então inventei um pouco alguma coisa, não é? Colori o quadro. De conversas que tinha tido com os Pidos durante o ato da prisão, nomeadamente com o chefe de brigada Capela e o inspetor. Era Baleizão, um inspetor da PIDE com o nome de Baleizão. É um insulto à terra, mas pronto. E então, comecei a dizer que tinha tido conversas, que sabia muito bem como é que eles atuavam, que quando muitas vezes tinham abatido a tiro opositores do regime, e que tinham deitado por uma janela abaixo da PIDE um preso político que tinha sido presenciado pela esposa do embaixador do Brasil, então em Portugal, que levou à expulsão do embaixador de Portugal, portanto no Dias Coelho, que foi assassinado pela PIDE, portanto toda uma série de coisas, são factos novos, Sr. Juiz, foram conversas que eu tive e que não vieram aqui a tribunal. Pronto, e desfiei ali uma série de rosários contra a PIDE e então terminei com uma afirmação num livrinho que me foi lá parar às mãos, um livrinho do Jorge de Sena, uma afirmação do Jorge de Sena que destaquei e que dizia, olha, e como diria Jorge de Sena, parafraseando Jorge de Sena, que afirmou que os responsáveis políticos deste país ou prosseguem no caminho que vão e vão mergulhar o país, provavelmente num banho de sangue, ou então que se retirem. Pelo menos vão ter um lugar no Museu dos Jacarés Empalhados. E terminei assim. Pronto, fomos absolvidos todos, não é? Toda a gente foi absolvida. Sou libertado em 24 de fevereiro de 72. Estive praticamente um ano preso. Em 24 de fevereiro de 72. E acabo em 72, acabo o curso, começo a trabalhar já como médico no início de 73 e sou chamado para Angola em dezembro de 73. Tinha a minha filha nascida em outubro, pequena, nem me deixaram passar o Natal com a família, fui a 20 de dezembro, ou coisa que o valha. Vou para Angola, como médico militar. Chego a Angola com a chefia dos serviços de saúde militar, tenho outra vez um arranca-rabo, quando o senhor diretor me diz que eu nunca irei para a zona do MPLA, porque sei que tenho bons amigos entre os terroristas, que vou para a zona da UNITA, tenho que aprender o que é o nosso esforço de guerra, não sei o que mais. E era tradição entre os médicos militares, independentemente da patente que tivessem, tratar-se por colegas. O colega vai aprender. E eu aí tratei-o por meu tenente-coronel. Tenente-coronel, nós somos colegas, sim, com todo o respeito, mas as informações que me acaba de dar não têm que ver com o exercício da medicina, têm mais que ver com, se fosse um oficial de segurança que me dissesse essas coisas, eu aceitaria de bom grado. Assim, pronto. Assim agora! Com certeza, meu tenente-coronel, e retirei-me. A guerra começou. E, de facto, fui para a zona da UNITA, onde me apercebi que havia uma tolerância em relação à UNITA muito grande. Havia uma delimitação de uma zona vermelha a partir da qual, se por qualquer motivo alguma patrulha portuguesa do exército colonial entrasse nessa zona, era obrigada a comunicar para as chefias militares e retirar imediatamente. Vou para o centro de Angola, para a região do Bié, um posto lá isolado, onde há os aldeamentos africanos, que há boa maneira do que foi feito também no Vietnã, concentrados para melhor controle em aldeias estratégicas, que eram, para além de uma violência, obrigava as populações, porque não podiam ter o seu sustento ali próximo, a irem para longe na altura das colheitas, afastarem-se para muito longe, que era nas margens do Kwanza, e para os arrozais, nomeadamente. E então estou
estou num pulo quando acontece o 25 de Abril. Entretanto, há 2 agentes da PIDE num pulo. Um chefe de brigada que vivia numa casa assim, um bocadinho ao lado do quartel, e que um dia, para grande surpresa minha, estou a almoçar na messe e entram aqueles 2 figurões pela porta dentro para ir lá tomar café. Eu retirei. Fez não sei quem anos lá dos PIDs, a esposa fez anos, e foi toda a gente para lá, e o Vaz Teixeira ficou sozinho a comer na messe. Isto fez que havia soldados do recrutamento provincial, como era chamado, soldados africanos na companhia. E há um deles que vem ter comigo e diz: doutor, então não foi almoçar ali à casa dos PIDs? Eu não gosto deles, pois não. Não gosto muito, mas fiquei por ali, sempre com receio de provocações ou coisa que valha. Eu também não, dizia-me, pronto, está bem, acabou-se. Pronto. Entretanto, vem o 25 de Abril, em cada unidade era obrigatório a eleição de um elemento que representasse o movimento das Forças Armadas, de um oficial, de um sargento e de uma praça. E então esse neto, no 25 de Abril, vem ter comigo e diz: doutor, satisfeito, hein? Sim, eu estou, e você também, de certeza. Porque Angola vai ser um país independente. Pode levar tempo, pode correr muito sangue, mas é irreversível e já devia ter sido há muito tempo. A mim me parecia que não gostava de... Pois não, e depois disse mesmo: olha, eu estive preso em Portugal, acusado de militante do PCP, o que era verdade, fui absolvido, tenho muito bons amigos entre gente do MPLA, que, olha, um deles até tem o seu nome, Garcia Neto, se calhar é seu parente. Não, família Neto, há muitos netos, há muitas famílias com esse nome, não tem nada a ver um com o outro. Olha, doutor, nós, os africanos aqui, os angolanos aqui da companhia, resolvemos que vamos votar em si para oficial representante do movimento das Forças Armadas. E tinha de perguntar a sua opinião sobre sargentos. Sim, de facto, os sargentos não havia assim, havia lá um moço que era impecável, sério, mas entre os sargentos havia um que era filho do diretor da escola prática da PIDE, da escola superior, uma escola de formação de quadros que a PIDE tinha. E havia um alferes que era genro de um casal de PIDes do Porto. Era assim uma mistura. E então disse-lhe: olha, votem naquele. Na minha opinião, era aquele. Então, e o soldado? Soldado, o cabo das comunicações, que o pai dele fez parte da CDE de Braga. Pronto, e assim foi, assim ficámos. Eu dali sou destacado quando toda a gente, todos os médicos que lá estavam no 25 de Abril iam para zonas de cidades. Eu sou chutado para o extremo leste de Angola, para o Luau, então Vila Teixeira de Sousa, sou chutado para o Luau. Que foi uma experiência notável, pá. Foi uma experiência notável, foi de uma riqueza extraordinária, porque o Luau era um ponto de passagem obrigatória da estrutura militar e logística do MPLA, que estava baseado na Zâmbia. Então vou encontrar alguns cidadãos, alguns camaradas que tinham estado em Coimbra e que vou encontrar ali. Há um comitê do MPLA formado. Eu, um bocado abelhudo, talvez, começo a propor fazermos umas conversas sobre vários temas, pronto, sobre nacionalismo, revolução, neocolonialismo, colonialismo, racismo, e começo a ter umas conversas com aquele pessoal, que era, praticamente todos eles, eram nacionalistas, mas de revolucionários não teriam assim muito. E então um dia entra-me pela porta dentro, estou lá a conversar, entra-me pela porta dentro um grupo de militares do MPLA, que me fazem sinal para eu continuar. E eu continuei. E no fim o responsável do MPLA no Luau vira-se para mim: doutor, faz aqui estas conversas, nós concordamos de uma maneira geral, concordamos com aquilo que diz, mas também não temos bagagem para discordar. Então, tivemos que avisar e fizeram muito bem. E então, apresentam-se,
um homem notável, baixinho, pequenino, o Dangereux, o comandante Dangereux, que era o comandante da região militar leste do MPLA, com sede em Saurimo, Luso, na altura. E a primeira coisa que me pergunta, diz, olha, gostei muito de te ouvir, aquilo que tu estás a dizer é perfeitamente a linha do nosso movimento. Dizia, olha, tenho pedido documentos ao pessoal que passa e de Portugal também me têm mandado algumas coisas e tenho... Olha lá, tu estavas ligado politicamente a alguém em Portugal? Dizem, sim, estava. Militante do PCP, fui preso, fui julgado, absolvido, era verdade, e quando regressar vou retomar o meu lugar no PCP. E aí começou-me a tratar logo por camarada. Camarada, nós temos um respeito e uma consideração muito grande pelo PCP. O PCP foi a única força política antes do 25 de Abril e até depois do 25 de Abril que defendeu a autodeterminação e a independência dos povos das colónias. E se não te lembras disso, digo-te eu, foi no 5º Congresso Clandestino em 1957. Pronto, por acaso não sabia. Fiquei a saber pela voz do camarada Tânjara que era a data em que isso tinha sido estabelecido, em que participaram, porque, pronto, a verdade seja dita, havia muitos estudantes das ex-colónias ligados aos movimentos de libertação que participaram, que eram militantes do PCP também em simultâneo. E a partir de agora ficas a fazer parte do comitê local do MPLA. Eu falo nisto, não é uma questão de culto da personalidade, pronto, é uma experiência que para mim foi importante. Eu só disse, mas eu sou médico, mas sou militar do exército colonial, pá. Isto não se pode virar contra o MPLA, não pode, os outros movimentos não podem valer-se disso e dizer que vocês estão feitos com o exército colonial. Ele olha para mim e diz-me assim, olha lá, pá, e no meio dessa conversa toda, onde é que tu pões o internacionalismo proletário? Arrumou. Aquela do internacionalismo proletário, o comandante Dangereux arrumou comigo e fiz parte. Integrei o comitê local do MPLA, com os pelouros da saúde e da formação política, dois cargos assim, um bocado pomposos, mas pronto, dei formação a enfermeiros, mantive as minhas conversas, quando o pessoal do MPLA se deslocava a algum lado, eu fazia gosto em acompanhá-los, vivia fora do quartel, eu e outro colega, e a UNITA fez queixa. A UNITA fez queixa de mim ao comando militar, que não estava a seguir a norma da imparcialidade em relação aos movimentos que o Exército, que as Forças Armadas portuguesas tinham. Claro que telefonaram e disseram-me só para ter cuidado. E pronto,